Batendo bola com o companheiro da Rádio Difusora Pantanal, Ricardo Paredes, vitória do Comercial nesse clássico 2-1 contra o Ceni. Ricardinho, muita reclamação pelo lado amarelo, principalmente do pênalti, Veloso criticando veementemente o João Lopato. Para você o resultado foi justo e o pênalti. Boa tarde, prazer falar com você. Boa tarde, um abraço para você. O jogo deu pro gasto, né? 3 gols aí de bola parada, né? 2 gols de pênalti e 1 de falta. Né? E a reclamação do Veloso, eu estava exatamente do lado oposto, né? E o nosso repórter que estava do lado, que era o Piada Santos, confirmou que realmente aconteceu pênalti, né? Mas a reclamação é válida, né? Principalmente no clássico, abertura de campeonato estadual, né? A gente sabe que todo mundo entra em campo para vencer, né? E a reclamação é válida, né? Mas agora que o gol, que o pênalti realmente aconteceu, o gol foi válido, realmente foi válido. Conseguimos ver com bola rolando e valendo 3 pontos, Comercial e Ceni. Quais são suas impressões iniciais para esse estadual 2012 das duas equipes? Tem muito que melhorar, não só o Comercial, como também a equipe do Ceni. Eu acho que o Comercial, alguns jogadores realmente estiveram abaixo aí, né, da crítica, né? O Giancarlo, a gente sabe, toda a experiência, né, com toda a categoria que realmente ele tem, foi um dos jogadores que se sobressaiu aí nessa partida. Realmente é um dos melhores jogadores aí do campeonato estadual. Agora, alguns jogadores aí precisam entrar mais motivados, né? E o Comercial, tanto o Comercial como o Ceni também, tem muito ainda a evoluir no campeonato estadual. Foi só o primeiro jogo, o Comercial joga no final de semana contra o Chapadão, o Ceni enfrenta o Maracaju, missão mais difícil, na minha opinião, para a equipe do Comercial que joga fora de casa na próxima rodada. 5 gols na temporada do Comercial, 5 de bola parada. É para o André Souto ficar com a pulga atrás da orelha, Ricardo? Eu perguntei para ele, né? Não é pouco, professor? Ele disse que não, ele disse que a equipe criou sim várias oportunidades, mas a gente que está acompanhando aí os jogos do Comercial está percebendo que realmente está faltando criar um pouquinho mais, né? Um homem ali no meio campo para tentar criar mais as jogadas. Giancarlo sozinho não pode fazer muito milagre, né? Acho que o Comercial tem que acertar numa contratação de um rapaz, um jogador do meio campo, realmente para dar uma mão para o Giancarlo, para tentar reorganizar as jogadas do Comercial, organizar da melhor maneira possível. Mas eu acho que para uma primeira rodada, uma primeira partida, deu pro gasto, foi um bom jogo, torcedor em pouco número que esteve aqui no Estado das Moreninhas, perdeu uma bela partida aí das duas equipes aí na abertura do Campeonato Estadual aqui em Campo Grande. Resultado justo? Justo, o Comercial venceu por 2-1, acho que o Comercial realmente começou melhor no primeiro tempo. Aí no início do segundo tempo o Ceni equilibrou, mas depois o Comercial retomou as ações durante a partida, né, o restante do segundo tempo. Acho que o resultado foi justo sim pro Vermelhinho. Mais informações, claro, no Futebol na Canela, Sete Esporte MS e claro na Difusora, né, Ricardinho? Segunda a sexta, qual horário? Das 18 às 18h45, estamos lá com toda a equipe de esporte da Difusora aí, né, para trazer a melhor informação, né, do nosso campeonato estadual, né? A gente procura falar mais, dar ênfase maior às equipes aqui da capital, mas sem deixar também de dar as informações das equipes do interior, né, Thiaguinho? Tá aí, colega Ricardo Paredes, batemos bola aqui, vitória Comercialina 2-1 para cima do Ceni na estreia do Estadual 2012. Falando agora com o comentarista da Rádio Difusora, Coquinho, Comercial 2, Ceni 1. Qual a sua avaliação dessa vitória colorada? Prazer mais uma vez falar com você. Como início de temporada, a gente não pode cobrar muito, porque tem que dar um tempo ainda para os técnicos conhecerem seu time, conhecer seu elenco, tentar entrosar essa equipe, que eles começam a trabalhar no Mato Grosso do Sul um pouco tarde, por falta de investimento, falta de dinheiro. Mas como primeira partida, eu acho que o Comercial precisa contratar urgente, de 2 a 3 jogadores, precisa de um lateral direito urgente, precisa de um homem de meio de campo de criação, jogando pelo lado esquerdo, precisa mais um atacante. E o Ceni não mostrou que vai passar muita dificuldade se não contratar. O Ceni precisa de vários jogadores para tentar montar uma equipe forte, que está muito além da equipe do Ceni do ano passado, né, do 2011. Mas início de temporada, eu acho que é muito cedo ainda a gente fazer crítica ou comentar. Mas para o jogo de hoje, por exemplo, o Comercial começou melhor, deu espaço para o Ceni, trouxe o Ceni para cima, o Ceni poderia ter virado esse resultado, se tivesse qualidade para fazer o gol, se tivesse um homem-gol, não fez, tomou o segundo, empatou, mas aí tomou o segundo gol, e realmente foi um jogo clássico. E clássico é decidido nos detalhes, como foi hoje. 2 pênaltis, talvez duvidoso, talvez não, mas foi 2 pênaltis. O Rodolfo fechou o gol no primeiro tempo e o Veloso praguejando para quem quiser ouvir contra o João Lopato. Para você, o pênalti marcado para o Comercial aconteceu?
Na minha opinião, sim, né? Talvez a gente não tenha visto, até procurar ver melhor pela televisão, para ver, mas na minha opinião aconteceu. Rodolfo realmente fez um grande primeiro tempo. Se tem um homem que jogou muita bola nesse primeiro tempo, foi o Rodolfo. Mostrou que realmente tem condição de ser titular do Comercial. E o Veloso, eu acho que o Veloso precisa trabalhar mais a equipe dele, né? A equipe dele tem que jogar um pouco mais e evitar bater papo e criticar a arbitragem. 2 pontos preocupantes, o Ceni não ganhou ainda. Quarto jogo, 3 derrotas. E a equipe do Comercial, 5 gols na temporada, 5 gols de bola parada. Hoje um de falta e um de pênalti. Preocupa mais para quem? O Ceni não vencer ou o Comercial só chegar na bola parada? Não, os dois preocupam. Os dois não estão prontos, os dois não estão bem. O Comercial está dependendo muito do Jean de bola parada, nos amistosos, no jogo de hoje. E o Ceni não consegue fazer gol porque não tem um homem gol. Então a gente conversava com o técnico Veloso, ele dizia a necessidade de contratar um homem gol. E precisa, urgente, porque você não tem quem faça gol. Então a preocupação é para os dois. Resultado justo? Justo. Tá aí. Coquinho comentando essa vitória. Comercial venceu o Ceni no clássico de estreia do Estadual 2012. 2-1 Comercial no estádio Jacques da Luz. Para fechar esse bate-bola depois da vitória do Comercial, Elson Pinheiro, narrador da Rádio Difusora. Elson, Veloso espraguejando contra João Lupato, falando para quem quiser ouvir que o Ceni foi operado hoje aqui. Você concorda com essa opinião? Boa tarde, parabéns pela transmissão. Boa tarde, parabéns para você, Thiago, pessoal do site. Não, o Veloso não tem nada que sair reclamando de nada. Eu acho que, primeiramente, a falta do Jean foi pênalti, foi em cima da risca. E a lei é clara, em cima da risca, a risca faz parte da área, foi pênalti, o Lupato não deu, a falta o Jean foi lá e fez o gol. E 2 pênaltis imbecis, né? Primeiro o pênalti, o Epo fez aquela besteira e depois aqui o Cafu fez outra besteira. Então, quer dizer, não tem nada que reclamar. O Lupato apitou o jogo certinho, expulsou quando tinha que expulsar, uma jogada criminosa do jogador do Ceni. Tinha que ter saído de camburão. E se não quiser sair, a PM tinha que chegar o rei nele para tirar ele de campo, porque foi criminoso, aquele foi um ato de lesão corporal até. Foi expulso, agiu bem o Lupato, boa arbitragem do Lupato, o Veloso tem que botar o time dele para jogar mais bola, que o Ceni não jogou nada, o jogo foi um jogo ruim, um jogo de muita vontade. O jogo foi decidido na vontade, nós não vimos nenhuma jogada assim, que extraordinário de encher os olhos. Mas isso é normal para o seu primeiro jogo, acho que as duas equipes têm muito tempo para trabalhar ainda, o que não pode é perder ponto dentro de casa, no caso do Ceni hoje. O Rodolfo, uma atuação espetacular, agora você falou bem do lateral direito. A parteira mentiu pro Herbert, né? Ele não é jogador de futebol nem aqui nem na China, não serve nem para jogar lá no campo do Ajala, hein, Elson? Mas ele não é culpado, né, Thiago? Quando você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, alguém colocou que tartaruga não sobe a árvore. Quem deu a 2 para ele e botou ele em campo é que é culpado. Quem contratou que é culpado, né? Então tá na hora de arrumar aí. Você viu que o Miquimba entrou, gordo, pesado, mas o Comercial ganhou um pouco com a entrada do Miquimba. Agora também o Gaúcho que entrou na direita, enganaram ele também, deve ser aquela cigana que atendia ele perto da rodoviária velha. Mentiu para ele também. O Comercial vai ter que acertar. O Comercial errou em muitas contratações, pelo que a gente viu até agora. Mas tem tempo para trabalhar, tem tempo para contratar e deve ter dinheiro em caixa. Porque tanto o Ceni quanto o Comercial tem 2 times que, se não reforçar, não tem time para chegar na final do Campeonato Sul Mato Grossense. E o Ceni mais preocupante ainda, que tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e é o representante pela Série D do Campeonato Brasileiro. Quem preocupa mais, o Comercial que vai a Chapadão ou o Ceni que recebe o Maracaju? No contexto dos compromissos que tem esse ano, eu acho que quem preocupa mais é o Ceni, que está sem dinheiro, reclamando que está sem dinheiro, tem uma Copa do Brasil pela frente e um Campeonato Brasileiro da Série D. O Comercial é mais tranquilo, eu acho, do meu ponto de vista, mais tranquilo. Tem patrocinador, está com a camisa cheia de patrocínio, deve ter dinheiro e a diretoria do Comercial deve contratar. Mas mais preocupante para agora, para o futebol sul-mato-grossense, é o Ceni, que tem um compromisso importante contra o Atlético Mineiro. Resultado justo? Justo, justíssimo, 2-1, venceu o Comercial, apesar de não ter feito nenhum das 2 equipes feito aquele jogo de encher os olhos. Foi um jogo cansado, um jogo truncado, um jogo que a equipe do Comercial venceu porque teve mais força de vontade. Tá aí, Elson Pinheiro opinando da vitória do Comercial. Fechamos então aqui os trabalhos. Comercial venceu pela 3ª vez na história o Ceni, pela 3ª vez por 2-1. Se prepara para enfrentar o Chapadão sábado, 16 horas, lá no estádio da SERC, enquanto o Ceni recebe no Olho do Furacão o Maracaju.